estamos de volta para mais um episódio do nosso programa ABDT Memória Viva. Hoje eu tenho a satisfação, o privilégio de entrevistar uma das nossas mais cultas confreiras. Minhas senhoras e meus senhores, com vocês, a magistrada e aposentada, hoje advogada, professora, nossa confreira, musa inspiradora, Ione Fregiani. Ione, que bom recebê-la no ABDT Memória Viva. Bom dia, Pamplona, uma alegria renovada cada vez que eu posso ter um contato assim mais estreito com você e agora com a academia. O prazer é todo nosso. E este programa, minha querida, este programa tem por finalidade mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional um pouco de cada um dos membros da nossa Academia Brasileira de Trabalho. E eu quero, nessa perspectiva, que é um programa biográfico, ouvir um pouco de ti sobre as suas origens, quando nasceu, onde nasceu, qual foi a sua formação de base. É um momento Ione Fregiani por Ione Fregiani. Perfeito, vamos lá. A palavra é sua, querida. De onde você veio? Conte um pouco a sua vida para nós. Perfeito. Eu nasci em Campinas, estado de São Paulo, no dia 26 de outubro de 49. Tive oportunidade de fazer o curso de Direito na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e depois, com o falecimento do meu pai, nós nos mudamos para São Paulo, porque toda a família da minha mãe estava radicada aqui. Foi então que eu já tinha alguma experiência na advocacia em Campinas, e daí só houve uma transferência da advocacia. Passei a integrar o departamento jurídico de um grupo empresarial grande e, concomitantemente, continuei os meus estudos em pós-graduação na PUC. Depois surgiu oportunidade de começar a lecionar pelas mãos de um colega nosso, também magistrado aposentado no momento, Oswaldo Santana, e com isso eu fui me iniciando no meio acadêmico. E esse meio acadêmico acabou se ampliando, porque você bem sabe que, à medida em que você está no mercado acadêmico, muitos convites te são formulados. E foi assim que eu lecionei em inúmeras faculdades aqui em São Paulo, continuei os meus estudos em pós-graduação. Nesse meio de tempo, eu fiz o concurso para magistratura. Mas, na verdade, eu fui meio que empurrada para este concurso. Me conte essa Por quê? história. É, Justamente dois colegas meus de departamento jurídico se inscreveram para o concurso da magistratura e me disseram: Ô, Frediane, vamos lá, vamos fazer o exame juntos. E daí eu disse para um deles: mas sem chance, eu estou grávida. Já imaginou o que não vai ser a minha dificuldade? Não, não, faz a inscrição. Fiz a inscrição, fui fazer a primeira prova junto com eles, e qual não foi a minha surpresa? Eu ter passado na primeira prova e eles não. E daí eu pensei, meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade. E nós começamos mais ou menos em 1.000 e poucos candidatos. A primeira eliminatória já foi bastante grande. Para resumir, meu filho nasceu da primeira para a segunda prova. Ele tinha 13 dias quando eu fui fazer a prova de conhecimentos específicos. E depois fui para a prova de sentença e para a banca Em que examinadora, que ano? Em que você ano bem isso? conhece. Em que ano, Ione?
Em 1982. Ele 82. é de agosto de 82. Eu tomei posse em março de 83. Que maravilha! É, não, foi realmente, foi uma época muito sacrificada da minha vida, mas, vamos dizer, a recompensa foi muito grande. E tomei posse, como todos nós tomamos, como juiz substituto, e você vai de um canto para o outro, e sobravam muitas juntas na época, né? Eu sou do tempo das juntas de conciliação Eu e também, eu também, eu também. então, e sobravam muitas juntas na capital, porque como a segunda região ainda tinha a jurisdição que hoje corresponde à 15ª Uhum. região, que é Campinas, todo mundo queria, vamos dizer, substituições fora de São Paulo, porque elas eram mais atrativas economicamente e se trabalhava menos também, essa é a verdade. E eu fiquei pagando esse mico muitos anos e aprendi muito, porque só sobravam aqui na capital as, as juntas mais problemáticas, seja de pauta de audiência, seja de execução. E, e foi nessa época que eu comecei a me envolver muito com os processos de execução, que eram intermináveis nas juntas antigas. Mas, como tudo passa, essa fase também passou. Eu fui promovida para Santos, me removi para Cubatão e surgiu uma vaga na 17ª em São Paulo, e eu novamente me removi, onde eu fiquei até ser convocada para o tribunal. Isso foi em 1990, em janeiro de 90, quando eu tinha colocado a minha junta redondinha, sem pauta de julgamento, só com instruções unas. Eu não soube o que era trabalhar nessas circunstâncias, porque em janeiro, quando eu ia começar a minha pauta zeradinha, eu fui para o tribunal e nunca mais voltei para o primeiro grau de jurisdição. E a minha experiência no tribunal também foi, eu diria, Você foi convocada em janeiro de 90 e foi promovida efetivamente em que ano? em 97. Ou seja, você passou 7 anos convocada. Passei 7 anos convocada, isso mesmo. Impressionante. E a minha primeira substituição no tribunal foi um batismo de fogo, Hum, porque naquela época, segundo a região, tinha o grupo normativo composto da quinta e sexta turmas que atuavam no grupo normativo, ou seja, no direito coletivo. E uhum. você sabe muito bem que nós, juízes de primeiro grau, praticamente não temos Contato, né? nenhum contato com Hum, a matéria coletiva, né? hum. Foi um batismo. Aprendizado, né? Exatamente, foi um batismo de fogo. Eu tive colegas maravilhosos que me ensinaram o beabá do direito coletivo, o exame de um dissídio coletivo, o exame de um dissídio de greve. Então, apesar das dificuldades, foi tudo muito gratificante, porque é um aprendizado muito rápido. Verdade. Você não tem como dizer, daqui a pouco eu vou estudar isso. Não, é na hora. E assim se passaram 7 anos. Eu fui promovida para a 7ª turma e fiquei lá basicamente até me aposentar. Eu tive um período em que, quando o doutor Floriano Vaz da Silva assumiu a presidência, ele me convidou para dirigir a Escola da Magistratura. Naquela época não era EJUDE, era Hum, Escola da Magistratura hum. mesmo. E daí o que aconteceu? Nós não tínhamos a estrutura que as escolas têm hoje, mas muita coisa foi feita, porque nós montamos programas para
capacitação de servidores, para recebimento de estagiários, e montamos um programa de iniciação funcional para os magistrados, que hoje foi centena de vezes aprimorado. Mas eu estou falando de algo que aconteceu, talvez, em. Eu não lembro direito quando foi a presidência do doutor Floriano, mas deve ter sido ao redor do ano de 2000. E daí, eu, nesse meio de tempo, sempre frequentei os congressos da LTR, e num desses congressos, conversando com o professor Amaury, ele me disse: Oni, está na hora de você vir para a academia. E claro que uma colocação feita por um dos gigantes do direito do trabalho que nós conhecemos, que era o professor Amaury, eu não deixei essa oportunidade passar, fiz os meus contatos e creio que em 2000, num congresso da LTR no ano de 2000, eu tomei posse junto com o confrade da Legrave. E, a partir daí, comecei a me envolver mais com a academia. Eu fiz parte da diretoria do confrade Jorge Honor, e, na época do GEL, eu já realizava congressos da Escola da Magistratura aqui na segunda região. E nós fizemos um congresso iniciando em São Paulo e terminando em Belém. Nessa oportunidade vieram vários professores estrangeiros, especialmente os italianos, e cito a professora, a saudosa professora Luísa Galantino, quem eu tive oportunidade de fazer vários cursos de especialização lá na Universidade de Módena, e nós tivemos um período em que houve assim uma internacionalização dos estudos Itália e Brasil. Foi uma época muito, muito gratificante, prazerosa, e depois, quando você se compromete a aprender um idioma, você tem que pôr a alma nisso, né? Verdade. E para mim não foi difícil, porque eu já vinha estudando italiano há muito tempo, mas só melhorou a minha fluência no idioma. E, como tudo passa, eu também passei pela Escola da Magistratura, outros colegas me sucederam. É aquilo que eu sempre falo, Pamplona: a fila anda, e você tem que saber dar o seu lugar para outro que vai te substituir, seja na carreira, seja no meio acadêmico. Então, eu só tenho a te dizer que eu guardo com muito carinho todas essas experiências que foram realizadas ao longo da magistratura, seja ao longo da própria vida na academia. Quando eu me aposentei, ou melhor, um pouco antes de me aposentar, porque nessa época meu filho foi morar nos Estados Unidos, e daí você sabe, a distância São Paulo, Califórnia é considerável. E eu não tinha, vamos dizer, tanto tempo disponível para visitá-lo com a frequência que eu queria. E como eu tinha participado da aposentadoria de diversos colegas mais velhos do que eu comecei a refletir de que, se você esperasse chegar aos 70 anos, que na época era 70 anos a nossa aposentadoria, ninguém iria te dar nenhuma oportunidade, porque você sabe que só ultimamente é que deixamos de considerar os idosos descartáveis, porque até poucos anos atrás, vamos dizer, o rótulo de uma pessoa de mais idade era a descartabilidade, sem pensar no conhecimento e na experiência que essa pessoa
adquiriu ao longo da sua vida produtiva. E refletindo sobre tudo isso, eu voltei a estudar. Foi quando eu fiz o meu primeiro mestrado, fiz exame de seleção para o doutorado na PUC, e nesse meio de tempo houve uma troca no Ministério da Educação e a aprovação do mestrado da Fiel ficou retida. Então, na PUC, o que me ofereceram? Ó, você vai cursando um novo mestrado. A hora que sair a aprovação no mestrado da Fiel, nós vamos ver como compor os seus créditos no momento em que você estiver. Bom, para ser muito breve, deu tempo de eu fazer todos os créditos do mestrado em Direito Constitucional com a professora Maria Garcia. Garcia, e como a dissertação apresentada foi basicamente inédita, que foi licença maternidade à mãe adotante, que não havia lei ainda nessa oportunidade, eu ganhei todos os créditos do doutorado e justamente fui fazer a, a pesquisa e a orientação com um confrade muito querido, já falecido, que foi o Pedro Manos. E Saudosa memória. exatamente. E nesse meio de tempo, saiu a aprovação do mestrado da Fiel, e foi dessa maneira que eu acabei cursando 2 mestrados e um doutorado. E o que eu posso te dizer? Consegui, nos diversos cursos que participei, de especialização e de pós-graduação, consegui transmitir os conhecimentos adquiridos, que eu acho que essa é a nossa maior missão enquanto professores, né? Sem sombra de dúvida. Eu É, não tenho a menor sombra de dúvida. Eu estou aqui fascinado ouvindo essa história maravilhosa, inspiradora, e onde você realmente é uma mulher admirável, uma obrigada. confreira encantadora. E a gente está aqui embevecido. Eu queria, na verdade, agora, a título de arremate, né, que, tendo em vista toda essa sua experiência no campo do direito, seja na magistratura, no magistério, nos estudos avançados de pós-graduação. Traga aqui para a gente qual hoje, né, é um momento assim de exercício de dom de profecia, né? O que você pensa hoje, minha amada, né, sobre as perspectivas do direito e do processo do trabalho no Brasil e no mundo? Eu não sei se eu teria, vamos dizer, uma perspectiva para ser transmitida com tanta alegria quanto você me indagou, porque eu penso que atravessamos tempos difíceis, seja no Brasil, seja na Europa, nos Estados Unidos, porque ainda não temos a exata medida do que vai acontecer com quem trabalha, seja de maneira subordinada ou não, porque eu não considero trabalho apenas aquele que se sujeita a uma relação de emprego. E de muitos estudos feitos, em especial na Itália, com inúmeras orientações diversas, se chegou a uma conclusão que é importante ter trabalho e não necessariamente um emprego. Aliás, essa colocação já foi feita há alguns anos atrás pela própria OIT, já antevendo, vamos dizer, toda essa, não digo toda a tecnologia, porque eu imagino que ela seja imensurável, e ela está sempre desafiando novos pensamentos, novas práticas, novas posturas.
Então, o que me preocupa realmente é termos uma educação digital em todos os níveis, desde a escola básica até o aprimoramento nas universidades. Não podemos excluir idosos dessa educação digital, que são frequentemente vítimas de inúmeras fraudes. Perfeito. Então, penso que o nosso futuro está ligado ao trabalho por meio da educação em todos os níveis, no nível médio, no nível superior e no nível da informatização elementar, para que as pessoas possam exercer a sua cidadania. Há uns dias atrás, eu conversei com um amigo que eu não tinha notícias há muitos anos, que ele disse que não tinha ainda conseguido fazer a sua conta no GovBR, por não saber utilizar um celular adequadamente. Então, vejam, não é só com as pessoas de menor escolaridade que isso acontece, mas creio que, de uma maneira geral, com todas as pessoas, porque a tecnologia ela vem se aprimorando de uma tal forma que muitas vezes você não consegue acompanhar os avanços. Eu me coloco nesse rol de pessoas, porque eu procuro me informar a respeito, mas nem sempre isso é o suficiente. Então, o que eu te diria em termos de perspectiva? Uma preocupação ligada à formação educacional da nossa população, em todos os níveis. E esperar que as novidades da tecnologia, da inteligência artificial e de tudo aquilo que vier a compor o nosso futuro, que não nos deixe sem a subsistência para o exercício de uma vida digna, já que a nossa Constituição, você bem sabe, erigiu o trabalho como valor fundamental. E penso que, por mais que seja o avanço tecnológico, o avanço da informatização, dos meios de comunicação, nós não podemos esquecer esse aspecto da preservação da dignidade do homem. Como diria Gonzaguinha, sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata, não dá para ser Exatamente. feliz. Minha amada Ione, que linda! Embora eu tenha me alongado além do seu tempo previsto, eu agradeço a atenção com que me ouviu e espero revê-lo em breve para te dar um abraço muito apertado. Minha amada Ione, receber o seu abraço aquece a minha alma e meu coração. Estou Amém. aguardando ansiosamente a oportunidade deste encontro presencial. Mas quero dizer a todos e todas que este aqui foi o ABDT Memória Viva, com esse monumento do direito do trabalho brasileiro, a magistrada, hoje advogada, professora, eterna musa inspiradora de todos nós, Ione Frediani. Um beijo, minha amada Ione, e vamos juntos pela Academia Brasileira de Trabalho. Muito obrigada. Um ótimo dia. Tchau, tchau.